No nosso tempo de pensar hoje, vamos dar um passeio lá em uma das cartas do apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículos 26, 27 e 31, quando o apóstolo fala sobre ira. Parece momentaneamente que há algo estranho nessa fala, porque no versículo 26 ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no versículo 31 ele diz: longe de vós a ira. Afinal, a ira tem ou não o seu lugar na nossa vida? Vamos pensar um pouquinho hoje sobre isso? No versículo de número 26, quando ele diz: irai-vos e não pequeis, o apóstolo está se referindo aí à ira diante das coisas de Deus, a nossa indignação diante das coisas que são colocadas contrárias à palavra de Deus. Quando a pessoa de Cristo, em algum momento, está sendo atacada, quando pessoas estão sendo injustiçadas. E, infelizmente, nos nossos dias, essas questões não têm recebido o mesmo protesto que nós vimos na história, no passado, quando pessoas viam essas coisas acontecendo e protestavam, e falavam algo, e tomavam posições. Hoje, a verdade de Deus tem sido distorcida muitas vezes diante dos nossos olhos, e nós nos calamos. É sobre esse tipo de ira que o apóstolo está dizendo: irai-vos. Mas ele diz: e não pequeis, e não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Essa segunda parte, ele está dizendo: não abrigue essa ira de forma tão intensa no seu coração, que você não raciocine mais, que o dia termine e você continue irado, e isso vá crescendo no seu coração, tomando proporções inimagináveis, proporções que levam você a pecar contra Deus. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Essa ira tem que nos conduzir a fazer aquilo que é certo. Lá no versículo 31, ele diz: longe de vós a ira. Nesse caso, essa ira que o apóstolo se refere é aquela em que eu sinto que o meu direito foi usurpado de alguma maneira. Quando as coisas não saíram do jeito que eu queria, então eu fico irado, eu fico zangado e eu começo a dizer coisas que não agradam a Deus. Começo a ter comportamentos distorcidos, comportamentos pecaminosos. Então, longe de nós esse tipo de ira. Porque quando nós nos permitimos essa ira, nós fazemos aquilo que o apóstolo também recomenda no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Quando nós estamos irados em questão de justiça própria, nós nos iramos de uma maneira tão intensa que ficamos ressentidos, que causamos divisão na igreja, na família, no casamento, entre os filhos, no nosso relacionamento familiar. Longe de nós essa ira. Não venhamos a dar lugar ao diabo. Não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, eu posso irar? Sim, diante das coisas que atacam a pessoa de Deus, a verdade de Deus, quando pessoas estão sofrendo injustiça diante de nós. Sim, aí sim nós devemos irar, porém não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a ira. E longe de nós essa ira que traz divisão, que traz separação, que causa ressentimento. Quando isso acontecer, a resposta é o diálogo, a confrontação, o perdão. Que Deus nos ajude. Amém.